Eu só dos irmãos com a paz do Senhor? Amém. Eu vou ser breve, viu? Os irmãos abrem a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 10 até o versículo de número 17. Texto conhecido da igreja. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Nessa noite nós já brincamos, já distraímos, dando risada. Uns fugiram, né, de não pegar um compromisso. Mas nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Eu sou casado com a Aline, já tem 15 anos, mas ela vai para os 16, né? Graças a Deus, já tivemos muito sal junto. E eu creio que vamos continuar, né, comendo esse sal e até a volta do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e minha água, e a carne das minhas rezas, que degolei para os meus tosquiadores, e darei homens a quem não sei de onde vem. Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram. E vieram-lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele se lançou a ele. Todavia aqueles homens têm-nos sido muitos bons, e nunca fomos agravados dele, e nada faltou em todos os dias em que conversamos com ele, quando estávamos no campo. Amém. Esse é um texto conhecido de nós. Sabemos aqui na palavra do Senhor que Davi, logo após a morte do profeta Samuel, ele vai para esse local e ali ele encontra com os servos de Nabal. E a Bíblia diz que ele ajuda eles, dá proteção, segurança, e não fizeram nada contra aqueles servos de Nabal. E Davi, certamente, passado dos tempos, ele vê que já estava na época que o Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E ele manda 10 jovens lá porque ele precisava de suprimento para a vida dele, para a vida do soldado que estava com ele. E ele manda uma saudação pelos 10 que estavam ali, e eles conversaram com Nabal. Mas Nabal era um homem, a Bíblia diz que ele era difícil conversar com ele. Eu não sei se aqui tem, né, mas se as irmãs tiverem algum marido difícil de conversar, nós vamos estar meditando nessa noite. E essa palavra talvez seja um pouco dura, né? Homens difíceis de lidar com eles, mas o nosso Deus, ele é poderoso em fazer milagre. Ele é poderoso em mudar a situação da nossa vida. Ele é poderoso de mudar a situação da vida do cônjuge. E ele faz conforme ele quer. E aqui nós sabemos que a história não terminou muito agradável para Nabal, mas nós vamos chegar lá. A Bíblia afirma que ele manda esses mensageiros e Nabal afirma para eles: olha, eu não conheço Davi. Eu não sei quem ele é. Não sei quem é Jessé. E os jovens, os 10, voltam e dão o recado para Davi. Quando Davi recebe esses recados, sabe o que ele arrumou? Tinha 400 com ele. Ele disse: olha, tinha 600, 700, 400 desceram com ele. Ele disse: olha, pega 400 homens aí, coloca suas espadas, nós vamos descer lá, nós vamos matar todo mundo. Deus de um homem até o menino, não vai escapar ninguém. Mas aqui nós vemos na palavra do Senhor que uma mulher sábia, ela pode mudar a situação da casa dela. Talvez se o homem é desse mal, né, igual Nabal,
Mas a mulher, sendo sábia, ela muda a história da casa dela. Porque Deus constituiu o homem como cabeça da casa. Mas se nós formos olhar para nós como cabeça, se eu precisar mexer um dedo, eu preciso que a minha cabeça mande esse comando para mim mexer um dedo. Mas isso é quando alguma coisa vai acontecer contra a mão da gente, a cabeça manda um sinal rápido e a gente faz isso sem perceber. E se nós formos olhar para esse texto, quando Nabal maltrata ali o servo de Davi, e Davi coloca no seu coração descer com 400 homens armados para matar todo mundo. Mas o servo de Nabal sabia que a mulher de Nabal era uma mulher sábia. Ele conhecia o seu patrão, o seu criado. Ele sabia que ele era homens difíceis de se lidar. Mas ele sabia que a esposa dele tinha um coração gentil e sabia lidar com a situação. A responsabilidade no casamento que Deus colocou é no homem, de cuidar da casa. A Bíblia diz que é para nós amar a nossa esposa como o Senhor Jesus amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Mas se nós for observar aqui, o Nabal não faz isso. Ele não deu a sua vida, não. Mas o Senhor Jesus manda que os homens, nós, amemos a nossa esposa como o Senhor Jesus amou a igreja. Se for preciso, nós vamos dar a nossa vida por ela. Um dia eu estava vindo para a igreja aqui, o trânsito parou, ela ia bater no carro. Eu falei, vou ter que bater no meu lado. Isso é o instinto do homem, cuidar e proteger a sua esposa. E se você não está fazendo isso, nós vamos chegar mais no final aqui, viu? Você vai entender como é que é o negócio. E a Bíblia diz que agora desce o servo e fala com Abigail, e Abigail coloca em seu coração em resolver esse problema. Muitas das vezes surge problema no nosso casamento, no casamento de vocês, e muitas das vezes tem uma esposa que quer resolver com grito, né? Gritando, brigando. Mas a palavra do Senhor não ensina assim. Abigail foi sábia. Ela não foi lá brigar com Nabal. Ela não foi lá gritar com ele. Conversaram com eles, disseram o que eles pediu. Ele pediu suprimento, comida. Então é o seguinte, nós vamos arrumar esse negócio aí. Foram lá com seus criados, arrumaram, prepararam tudo. As comidas colocaram ali nos jumentos, levaram ovelha, levaram uva, passa e comida para Davi. E Davi vinha com 400 homens armados para matar todo mundo. E Abigail fez silêncio, tranquilo. Não gritou com Nabal. Porque Nabal não é homem difícil de mexer. Não adianta a gente gritar com eles. É difícil. Mas Deus dá uma estratégia no casamento para o homem e para a mulher, para nós vencermos. Porque o que Deus uniu, a Bíblia diz que o homem não separa. Há desafio em nossa vida, no nosso casamento, isso aí surge. E muitas das vezes o desafio surge para o homem resolver, e tem vezes que a coitada da mulher tem que resolver também. Porque a Bíblia diz que quando nós casamos, nós se tornamos dois em um. E é o dever do homem proteger a sua esposa, e esse dever é nosso. E eu falei aqui no começo, em Efésios, essa palavra é conhecida nossa. E a Bíblia afirma que agora ela prepara tudo e vai ao encontro de Davi. E quando ela encontra com Davi, ela disse, olha, essa transgressão foi minha. E ela se prostra. E ela conversa com Davi e diz, olha, não faça isso. Não resolva as coisas com a sua mão, deixa que Deus vai cuidar dessa situação. E Davi entende, pega tudo aquilo que ela estava levando para ele, volta para trás. E quando ela chega, o que ele estava fazendo? Nabal, ele estava bebendo, bêbado.
E aqui, você já imaginou o que aconteceu aqui diante dela aí? Ela preparou tudo e ele não viu. Por quê? Ele não estava prestando atenção na esposa dele. Muitas das vezes nós não prestamos atenção na nossa esposa. Eu não queria falar isso não. Mas talvez pode surgir algum Davi, viu? Eu espero que não. Que não seja necessário acontecer isso. Mas aqui nesse texto aqui, a Bíblia diz que quando ela volta e fala com Nabal, não tinha como falar com ele, ela foi muito sábia. Nem todos os momentos é momento da esposa chegar e falar com o marido o que está acontecendo. Mas a mulher sábia, ela sabe esperar o momento. E ela esperou com paciência um momento, passou a noite. Quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que ela já estava em sã consciência. Ela chegou e contou para ele. Falou, olha, você recebeu algum mensageiro de Davi? Ele disse, eu recebi. Estou falando a história minha, que a Bíblia não conta desse jeito. Eu recebi. Pois ele vinha com 400 soldados, ia destruir a nossa casa. Ia matar todos os homens, desde o grande até os meninos. A Bíblia diz que o coração dele, quem cuida do coração? É Deus. E o poder de fazer o coração bater está na mão de Deus. E o poder de fazer ele parar está na mão dele. O coração dele parou. Ele entra em choque. E ele começa a passar mal. Mas lá na frente a Bíblia diz que Deus feriu Nabal. E ele faleceu, veio a óbito. Nabal era um homem difícil de se lidar. Muitas das vezes a gente é difícil com a nossa esposa. É difícil de conversar. Talvez o homem não para ouvir a sua esposa e diz, olha, não, quem manda aqui sou eu. Aqui tem que ser desse jeito. Mas Deus não uniu nós para fazer isso. Deus uniu nós para nós caminharmos juntos. Deus uniu vocês para vocês tomar decisões juntos. Aleluia. Deus uniu vocês para você cuidar um do outro. Não é para nós disputar entre eu e a minha esposa. Talvez nós fomos criados assim. Aonde talvez os nossos pais, naquela época, tinha que ser o tal do machão. Mas nessa noite Deus está dando alerta para nós. É Deus que faz o coração bater. É bom nós lembrar, os homens, é bom lembrar dessa palavra, aleluia. Porque a esposa sabe, aleluia, ela vence as dificuldades, vence as barreiras, quieta, tranquila no momento, mas Deus está lá no céu olhando para mim e para você. Aí você já imaginou nós maltratar a pessoa que Deus colocou em nosso lado para nós cuidar? Deus colocou a esposa do seu lado para você cuidar e você está maltratando. E aí aqui nessa noite eu vou lembrar mais uma coisa. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Olha onde você está mexendo. Talvez pode acontecer igual aconteceu com Nabal. Ele era difícil, não tinha jeito da esposa dele mexer com ele. Creio eu que ele não parava nem para escutar o que a esposa estava falando, que tem homem que é desse jeito. A esposa começa a contar para ele um negócio, ele já começa a andar, começa a vender gado, comprar terra, fazer plantio, e não escuta a sua esposa. Nessa noite é momento de nós refletirmos o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossa mão.
Se Deus colocou a sua esposa nas suas mãos, é porque você tem um compromisso de cuidar dela e de amar dela como o Senhor Jesus amou a sua igreja. Se for possível, você vai dar a sua vida por ela. Muitas vezes acontece um barulho na nossa casa desse jeito, não é, evangelista Alex? A gente está com medo, mas a esposa, olha, que barulho foi esse? Aí nós sai lá fora, morrendo de medo, mas nós não mostramos para ela que nós estamos com medo. Estufa o peito e vai. Estufa o peito e fala, Jesus, pode ser hoje. E nós vamos lá fora. É assim que acontece. Por quê? A missão nossa é de cuidar e proteger da nossa esposa. Talvez nós vamos lá meio tremendo, falar aos dedos, segura aí que eu vou lá fora. Ainda mais nessa época, né, quando bate a campainha. Mas pode ser eles. Meu Deus. Mas se pegar, pega nós, né? Deixa elas quietas. Isso. Deus nos deu essa missão tão bonita de nós cuidar do nosso cônjuge. E se a mulher quer vencer, se ela está vivendo com Nabal, eu creio que aqui não tem. Quando o pastor me ligou, eu fiquei igual o profeta. Eu fiquei sem reação, sem jeito de falar não. E eu falei sim. Eu fiquei igual o profeta quando ia amaldiçoar, ele abria a boca e abençoava. Eu fiquei desse jeito. Quando eu abri a boca, eu falei, não, eu vou. Isso aqui eu estou falando para vocês. Deus colocou em nossas mãos essa joia, que é a nossa esposa. Você pode olhar para ela e dizer, olha, eu vou cuidar de você, e se for preciso, eu vou dar minha vida por você. Eu vou cuidar de você, e se for preciso, eu vou dar minha vida por você. E agora o que acontece? A Bíblia diz que Nabal, o coração dele parou, o Senhor Deus foi lá e feriu, e ele partiu para a eternidade. E o que aconteceu? O Davi foi lá e falou assim, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu quero dar um recado para os irmãos, para os maridos. Vocês tomam cuidado com o que vocês estão fazendo com a sua esposa, viu? O Davi. Meu Deus. O Davi pode ter por aí, não é não, pastor Michael? Sempre o Davi está bem com o pé. O Davi. O pastor vai dar risada, mas não te dá risada não. O Davi, irmão, sempre pode estar por perto, viu? Se o seu coração parar, você pode ter certeza que vai levantar o Davi e vai dizer, olha, bendito seja o nome do Senhor. Aparece, irmão. Está queimado, Davi. Então os irmãos tomem cuidado. Se talvez tenha Nabal aqui nessa noite, eu não sei. Eu espero que não tenha Nabal aqui, que anda prejudicando a sua esposa, sendo difícil de lidar. A Bíblia diz que Nabal era difícil de lidar. Sabe como é difícil de lidar? Não tem jeito de conversar com ele. O que você vai fazer com ele não dá certo. O que você falar não dá certo. O que a esposa fala, não é desse jeito não. Decisões no nosso casamento é para nós tomarmos junto. Talvez pode ter irmã aqui que nem sabe a senha do cartão. Isso mais bater na porta do camarada e levar ele. Nem cartão tem. Você sabe a senha? Tem que gastar o cartão do irmão. Tem irmã que talvez não tenha acesso. Eu fui criado nessa época assim. A mulher não sabia nem quanto o marido ganhava, não sabia da senha, da conta, de nada. Você já imaginou? Se o Ais passa lá e não pega o irmão. Nós não queremos isso, mas a esposa que Deus colocou em nosso lar, ela tem que saber dos segredos nossos. Ela tem que saber da nossa finança. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu já falei com ela, eu levei ela na loja e falei, eu estou devendo 10 mil. Eu sabe a verdade. Aproveitei e gastei 5 dela, ela tinha 5, irmão. Gastei 5 dela, mas nem tinha casado ainda. Ela sabe disso. Meu Deus! Então nós, marido, nós temos que contar os nossos segredos para a nossa esposa. Isso aí não é machismo, não é nada disso não. Não é que a nossa esposa vai mandar, não é não. A nossa esposa precisa saber. Você já imaginou se eu não conto para minha esposa faz conta daqui e eu faço conta de lá? Ninguém conta um para o outro. Depois nós estamos devendo 10 mil dólares. Olha aí o problema. Já pensou? Tem família que não conversa, mas Deus uniu nós, não foi para isso. Foi para nós conversarmos.
Quando Deus fez Eva, Ele colocou para Adão e falou: olha, Adão, está aí para você, a sua esposa. Eu tenho certeza que ele foi conversar e sabia tudo ali que passava lá no jardim. Sabia de tudo. E agora o inimigo tem colocado entre as famílias. Fala, não, esse é o cabeça, quem tem que resolver isso aí é você. É certo, Deus colocou nós como cabeça. Nós passamos a mensagem, conversando com a nossa esposa e falando, decidimos junto. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai melhorar o seu casamento e você vai melhorar com Deus e não vai ter Davi por perto de você. Amém? Tem não. Mas se tem algum Nabal nessa noite aqui, eu quero falar com você nessa noite. É melhor você mudar, viu? Que o coraçãozinho pode parar. Eu não quero que aconteça isso, ninguém quer. Mas lembrando que nós estamos mexendo com aquilo que Deus colocou em nossa mão. E mexendo com a serva do Senhor, nós corremos, o Nabal corre um grande risco do coração parar. E o Davi fala, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser rápido nessas palavras, que as horas passam, né? Minha esposa vai dar um grau aí para as irmãs. Eu peguei um pouco para lá para os irmãos. Os irmãos não ficam nervosos não, se tiver algum Nabal aqui, ele aceita Jesus, que Jesus muda Nabal também, viu? Muda. Esse daqui não deu tempo não, porque ele decidiu levar ele logo, mas nessa noite ainda tem oportunidade, viu? Se você é difícil de lidar, difícil de conversar, não escuta aquilo que conselho da sua esposa. Isso aqui não é porque a sua esposa vai estar mandando você. É para você decidir o que é melhor para a sua vida. Talvez nós aprendemos isso aí com nossos avós, com nossos pais, falando, não, quem manda aqui é eu. E vive uma vida desconfortável. A sua esposa vive uma vida... Talvez o homem nem olhe, né? Para a sua esposa, fica olhando para a esposa do outro. Tem algum que é assim. Fica olhando. O Davi de novo. O Davi fica olhando. Rapaz, Vai, Davi. Ela teve por aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Davi só mexeu depois que ela estava solteira, né? Desimpedida, viúva. Aí ele falou, glória a Deus, né? E deu tudo certo. Meus irmãos, minha esposa vai fazer umas ilustrações. E eu quero pedir perdão para os irmãos, talvez eu fui meio... Mas foi a Bíblia, viu? Foi a Bíblia que fala desse jeito, viu? Que se tiver algum Nabal, tenha a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus, de pedir a Deus para mudar a sua vida e de fazer um conselho junto com a sua esposa, de dizer, olha, a partir de hoje nós vamos fazer assim, nós vamos sentar, vamos conversar e nós vamos decidir junto. Tem hora que as coisas é difícil, eu sei que está na mão do homem. Deus fez o homem assim. Coisa difícil é com nós. Converse com a sua esposa e fala, olha, nós vamos tomar essa decisão. Está difícil, a irmã fica tranquila, o marido vai lá e toma a decisão difícil, Deus está na frente e vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós formos comparar, encaixando aqui no texto, na mensagem, lá em casa, Nabal era eu. Meu marido sempre foi um homem muito sábio, muito pacífico, ele é tranquilo, assim, do jeito que vocês veem. Só que hoje ele amadureceu mais, né? Tá mais maduro emocionalmente, espiritualmente, mas ele sempre foi assim, tranquilo, foi calmo, apaziguador. As características de Abigail. Nabal em casa era eu. Mas como ele disse, que Deus transforma. Glória a Deus, Senhor. Tem lapidado esse vaso aqui para a honra e a glória dele. E eu achei que
que esse culto aqui ia ficar na distância que eu conseguia ler. Mas infelizmente eu não estou conseguindo ler. Ainda está um pouquinho borrado. Eu coloquei aqui o significado do nome de Abigail e Nabal. Nabal significa insensato, tolo, bruto, sem discernimento, uma pessoa que é dominado, né, pelo orgulho e muito imprudente. Todo carnal, né? Glória a Deus que o Senhor transforma, porque eu era assim. Abigail significa a alegria do pai. Ou tem alguns estudiosos que falam que o significado é fonte de alegria ou motivo de honra. O nome dela remete à doçura. Doçura e honra. E honra é algo que está nos faltando hoje em dia. E esse foi um dos principais motivos de problemas na minha casa. Porque eu vim de uma família, né, de um modelo de família que a gente não foi ensinado sobre isso. Eu fui a primeira a me converter na minha casa, eu tinha 17 anos. Depois as minhas irmãs, depois a minha mãe, depois o meu pai. E ainda estamos nesse processo, né, de transformação para a honra e a glória do Senhor. Hoje somos todos crentes para a honra e a glória do Senhor, assembleiano. Louvado seja o nome do Senhor. Como o Marcinei disse, nós temos 15 anos de casados. Nós namoramos, noivamos e casamos daquele modelo que se guarda para o casamento. E durante 11 anos de casado, eu construí com a mão e derrubei com a outra. E como ele disse que a esposa sábia, ela edifica a sua casa, toda vez que eu ia no encontro de casais, e a gente foi bastante, que eu não me lembro nem a conta, a gente foi bastante, eu me revoltava com essa palavra. Por quê? Por causa de todas as situações, né, da vida, traumas, feridas, tudo que eu carregava dentro de mim, aquilo me trazia uma revolta muito grande. E eu não conseguia entender, né, a responsabilidade que a mulher carrega de edificar a casa. Então, toda vez que eu ouvia essa palavra, eu me rebelava contra ela. Por quê? Porque eu queria que ele fosse mudado, mas eu não precisava mudar. Então, eu queria que ele mudasse. Eu queria que tivesse pessoas que falassem nos encontros de casais sobre o defeito dele, que era para ele mudar, porque eu já era sábio. Então eu me converti, né? Comecei esse processo, mas o novo nascimento ele acontece ele acontece em 2 níveis. Eu falo, isso é uma percepção minha. Não vi essa definição, isso é uma percepção minha. O novo nascimento, a gente crê em Jesus, entrega a nossa vida para Ele, a gente desce as águas batismais, a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo, e aí a nossa caminhada vai sendo posicionamento, assim vai se completando o novo nascimento. É uma parceria com o Espírito Santo, que a gente vai fazendo renúncias e posicionamento e vai se completando o novo nascimento. Só que eu vim daquele modelo de que eu aceitei Jesus jogou os meus pecados no mar do esquecimento,
amém, glória a Deus, segui a minha vida, mas cheguei, né, no casamento, comecei a me deparar, né, choque de realidade, nossas famílias muito diferentes, o nosso jeito que foi criado muito diferente, e eu não entendi. A gente fez tudo certinho, né, aparentemente, e por que estava dando tão errado? E aqui, como a Abigail, né, ela foi sábia, e ela não deixou se corromper, isso muito me admira, porque ela não deixou não se deixou se tornar uma mulher amarga com as atitudes do seu marido, né? Que tem uma versão que vai falar que ela vai dizer que Abigail vai dizer que Nabal era um homem maligno, que não tinha como falar com ele. Quando ela encontra com Davi, ela fala, não faz isso, porque ele é um homem maligno, não tem como falar com ele. Tem uma versão bíblica que fala assim. E por eu me comportar, né, como eu já disse, me comportar tolamente, eu despertava nele alguns comportamentos que ficavam cada vez pior, né? E eu não entendia por quê. Eu orava muito, buscava muito o Senhor, pedia socorro e nada mudava. Por quê? Eu não conseguia colocar em prática no dia a dia o que eu aprendia nos encontros de casais, o que eu aprendia nos estudos bíblicos. Não conseguia. E eu vou tentar ilustrar para os irmãos o porquê isso. Porque talvez tenha alguém aqui que já participou de várias palestras de casais, não entende como é que essa mulher sábia vai edificar a casa, né? Nós vemos aqui que o meu marido falou a respeito de Nabal, não tinha como ter comunicação com ele, e esse é um dos pilares do relacionamento saudável, comunicação. Não tem como ter comunicação com uma pessoa que está com o seu vaso. Esse vaso representa o nosso interior, tá, irmãos? Orgulho, feridas emocionais, abusos, raiz de amargura, pecados que não foram confessados, que a gente acha que Jesus já jogou tudo no mar do esquecimento, já está tudo certo, traumas, mais situações difíceis, palavras duras, e tudo isso está aqui dentro do vaso. Quando eu me casei com meu marido, eu estava assim. Aí junta todos os traumas, todas as feridas, né, ferida de rejeição. Às vezes a gente acha que os nenéns nascem e eles saem com esse vaso limpinho, como estava antes. Mas na verdade não. Na verdade, muitas crianças nascem com um sentimento de rejeição. Porque enquanto o bebê está no ventre, ele sente tudo. Ele sabe quando ele não foi bem recebido, quando ele não é amado, quando ele não é desejado. Ele sabe, ele sente tudo isso. Para nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo. Às vezes a gente toma aquele choque de realidade quando a gente descobre que é uma gravidez, mas logo a gente começa a conversar com o bebê, começa a demonstrar para ele que você tomou aquele choque, aquela preocupação, mas que ele é bem-vindo, não é assim? Mas tem muitos bebês que eles já são gerados no ventre. Quando ele nasce, esse vaso não está limpinho.
ele já tem ali aqueles resquíciozinhos que marcaram ele enquanto ele estava no ventre da mãe. Tudo isso vai mudando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. E quanto mais cheio está esse vaso com esses entulhos, menos espaço nós temos para que o Espírito Santo venha nos encher. Aí, às vezes, nós vemos um encontro de casais, isso simboliza o Espírito Santo. Nós vemos um encontro de casais, nós recebemos a palavra, e aí nós recebemos uma porção, né? Nós aceitamos Jesus também, recebemos outra porção do Espírito Santo. Talvez nós vamos num encontro de mulheres, como nós tivemos ano passado, né? O congresso do Círculo de Oração foi uma bênção. Recebemos outra porção. Nós viemos no culto abençoado, sentimos a presença do Senhor, mas não tem como, porque precisa remover os entulhos para que o Espírito Santo preencha por completo. E essa é a razão porque muitas das vezes nós nos comportamos como Nabal. Nabal, na Bíblia, ele é representado por um homem, mas isso é um espírito, não ficou só lá naquele homem. E muitas das vezes nós nos comportamos como Abigail, às vezes nos comportamos como Nabal, e isso vai acontecendo até que nós tenhamos esse entendimento e deixamos esse vaso ser totalmente limpo. E a gente aqui convida o Espírito Santo para nos ajudar a fazer essa limpeza. Porque senão a gente vai viver se conformando com essas porções. E como eu disse, que a comunicação é um dos pilares de um relacionamento saudável. Nós temos 6 que nós colocamos aqui. Que são comunicação, confiança, respeito, companheirismo, compromisso, intimidade emocional e física. Muitas das vezes nós sabemos tudo isso, né? Nós participamos de encontros de casais e nós ouvimos a mesma coisa, muitas das vezes muito semelhante, mas nós não conseguimos colocar isso aqui em prática. Muitas das vezes nós saímos daqui, vamos para a nossa casa e continuamos a nossa vida como estava. Por quê? Porque precisa haver esse entendimento que nós precisamos convidar o Senhor Jesus para a nossa vida e deixar o Espírito Santo trabalhar. E eu quero aqui deixar algumas referências. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quem está com esse vaso cheio de entulhos, ele não consegue se comunicar. Muitas das vezes, a palavra que sai são palavras duras, que refletem a dor. Mas cada um está com seu vaso, às vezes, dessa forma. E aí um fica tentando se justificar, o outro fica tentando
se defender. E no final, os dois estão vivendo como adversários. E esse não é o plano do Senhor. O plano do Senhor é que nós nos completamos. O que falta nele tem em mim e o que falta em mim tem nele. E eu me lembro de todas as vezes que eu quis que o meu marido fosse igual a mim. E eu queria que ele se adequasse ao meu jeito. É claro que ele também ia querer que eu me adequasse ao jeito dele. Mas o casamento não é isso. E para agravar a situação, eu vim de um mundo de ilusão. Eu assistia muita novela, até depois que eu me converti. Eu assistia muitos filmes. Eu também resmungando ele de terror, sim. Eu assistia e ele falava. Ele não assistia comigo, ele está aqui resmungando que não assistia. E ele falava comigo e eu achava ruim. O meu pastor, Deus usou ele várias vezes para falar sobre isso, mas eu tinha um espírito de rebelião no meu coração, principalmente contra os homens. Por quê? Porque eu sinceramente pensei que não teriam crianças aqui transitando. Eu quero falar bem por cima, tá? Sobre isso, porque é um assunto sensível e delicado. Mas tudo isso começou, não é para justificar, é para que a gente entenda, vocês reconheçam no que eu estou contando, reconheçam para poder abrir espaço para o Senhor curar. Como eu estava dizendo, os pilares para um relacionamento saudável não se sustentam quando esse vaso está cheio de entulhos. E essa é a minha experiência que eu vou relatar para vocês. Esse espírito de rebelião que entrou no meu coração veio da infância, porque eu já cresci com um sentimento de rejeição muito grande. Os meus pais nunca me rejeitaram, mas as dores deles eram tantas que os comportamentos deles me fizeram entender que eu era um fardo pesado. Tipo, eu vim, não tinha como eles se livrarem de mim, e agora eu estava ali para atrapalhar a vida deles. Então, eu me comportava como uma pessoa invisível, coisas que não é normal para uma criança. Eu tenho 3 crianças, minhas crianças são extremamente assim, alegres, animadas, né? São agitadas às vezes. E criança faz arte, criança pula, corre todo o tempo, isso é normal. Mas eu me comportava totalmente oposto. A minha mãe fala, quando ela descreve algumas situações da minha infância, eu vejo claramente que eu fiz de tudo para me tornar uma pessoa invisível, porque eu queria ser um fardo mais leve possível para os meus pais. E eu era muito nova ainda, não me lembro exatamente a idade da minha primeira lembrança, mas eu fui abusada, molestada, né? Porque às vezes o abuso vai abranger vários níveis, né, de atrocidades, e eu fui molestada. Eu fico pensando, só isso me causou tanto problema na vida. Imagina aquelas pessoas que passam por situações mais agravantes ainda. Tudo isso foi moldando a minha infância e o inimigo trazendo mais fardo pesado. Porque ele é assim. Quando a gente sofre um trauma na infância, principalmente nessa área do abuso, tudo que a gente vai passando daí por diante é em torno dessa ferida. Porque se a gente não leva ao Senhor Jesus para ser curado, se a gente não tem apoio dos pais, apoio de quem cuida, para ver essa cura quando acontece, logo ali naquela infância que eu passei por isso, a gente leva isso para a vida adulta. E o meu marido, nós nos casamos, como eu disse, tudo certinho, mas o meu marido não sabia. Ele estava se casando com uma bomba relógio, que a qualquer momento podia explodir e causar um estrago. Era isso. Ele já tinha as dores dele, já estava com o vaso dele todo com a dificuldade dele. Se casou comigo, os meus problemas se tornaram dele e os dele se tornaram dele.
E às vezes a gente não tem entendimento disso, comunicação não tinha, né? Não tinha sabedoria, não tinha entendimento nenhum sobre batalha espiritual. Aquele assunto de libertação, a gente achava que a libertação era só expulsar demônio. E aí a gente foi vivendo esses 11 anos de tragédia. Então, assim, em comparação com os outros, nosso casamento era uma bênção até. Meu Deus. Porque tinha uma situação, misericórdia. A bomba não explodiu, glória a Deus. Vamos lá para o segundo pilar, da confiança. Versículo, Provérbios 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Digno de confiança. Uma pessoa que foi abusada, ela tem desconfiança pela própria sombra. E ela sempre não tem confiança, ela não consegue se expressar. Vai juntando todas as situações da vida e vai ficando cada vez pior. Respeito. Efésios 5, versículo 33. Portanto, cada um de vós ame também a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Como eu disse, eu não tinha como. Não era possível honrar o meu marido, e o respeito está ligado com a honra. E às vezes, por estar ferida, não saber lidar com as emoções, a gente não consegue se comunicar, não consegue ter confiança, também não consegue demonstrar o respeito, porque às vezes o nosso tom de voz não é compatível com o que nós queremos falar. Às vezes a coisa certa, mas falando do jeito errado, no tom errado, na hora errada, pode causar confusão, né? Pode causar muita confusão ao invés de ser bênção. Companheirismo. Eclesiastes 4, 9 ao 10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A própria palavra vai dizer, né, que é melhor nós sermos dois do que um. E que nós temos visto hoje são muitos casais vivendo com adversários. E eu vivi assim com meu marido por 11 anos. Glória a Deus que o Senhor transforma. Glória a Deus. Compromisso. Malaquias 2,14. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Ela é a tua companheira e a mulher da tua aliança. Intimidade. Cantares 4, versículo 7. Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Aí, essa área da intimidade, essa área da intimidade, é preciso que a gente cure essa área que foi ferida, principalmente na área sexual, porque quando a gente passa por essas situações durante a vida da gente, desses traumas, né, do abuso, isso vai refletir. A gente vai, às vezes, empurrando com a barriga, né, mas chega um momento em que tudo desaba, tudo desanda. É a hora que a bomba relógio está pronta para explodir, né? E muito me dói o coração, às vezes, quando eu participo de palestra de casais, sabe, esses encontros que são uma bênção, mas quando chega nessa área, muito me dói o coração, porque às vezes os irmãos vão falar de inventação de moda, vão falar de coisas que nem deveria falar. Por quê? Porque quando
esse vaso aqui foi tratado pelo Espírito Santo, né? Foi totalmente curado. E está cheio do Espírito Santo, não precisa de inventação de moda, não. Porque uma pessoa curada, ela entende o princípio do casamento. O marido vai dar honra para a esposa, porque tem um versículo que agora eu não me lembro e eu não anotei, que vai falar sobre o marido dar honra como a mulher como um vaso mais frágil. E se o marido não honra a esposa nesse aspecto, e a esposa não cumpre com os seus deveres matrimoniais, as orações são impedidas. Então, vem do princípio de entender isso aqui. Eu vou entregar as minhas feridas ao Senhor, eu vou perdoar os meus ofensores, eu vou perdoar aqueles que me abusaram, eu vou renunciar ao meu direito de me defender. Vou renunciar às mágoas, as mágoas que não são tratadas, elas se tornam raiz de amargura. E vai passando aqueles traumas, aquelas feridas, a raiz de amargura vai se espalhando. Tem um versículo, se eu não me engano, que fala que a raiz de amargura apodrece os ossos. E nós precisamos renunciar o nosso direito de se defender, porque quem nos justifica, quem nos defende é o Senhor. E se a gente não perdoar e não pedir perdão, o nosso vaso não tem como ser limpo e cheio do Espírito Santo. Nós precisamos então do Espírito Santo para que a gente consiga viver um relacionamento saudável, para que a gente consiga viver um casamento com união e não como adversários. Porque o nosso casamento, a união do casal é como um altar de adoração ao Senhor. Mas se a gente vive como adversários, como iremos glorificar o nome do Senhor? Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Antes de orar, eu gostaria de mencionar algo que eu tenho ouvido, né, que o Senhor tem me dado a graça de aconselhar algumas mulheres desde o ano de 2023. E às vezes eu tenho ouvido muito isso, então não sei se esse é o caso de alguém aqui, mas se for a partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos mudar porque hoje nós entendemos. Se o meu marido, se ele está com uma dificuldade de se posicionar no lugar dele, eu como esposa sábia, me posicionando no meu lugar de esposa sábia, porque tem muitas mulheres que estão tentando fazer a função do marido, né? Os dois ficam brigando entre si como adversários, não entendem que um vai complementar o outro. A esposa está tão ferida, magoada muitas vezes com seus esposos. Ou às vezes elas estão cansadas, elas chegam em casa e gostariam de um abraço. Mas aí elas não podem abraçar. Por quê? Porque elas estão tão cansadas, tão feridas, com tanta coisa na cabeça, elas queriam um abraço. Mas aí elas se lembram, se eu abraçar ele vai pensar que eu estou com segundas intenções. Eu não estou com cabeça para isso não. Eu tenho ouvido muito isso. Inclusive já passei por isso. E porque nós trabalhamos a comunicação, eu consegui expressar isso para ele. Eu preciso de um abraço. E hoje é só um abraço. Eu preciso de um abraço. Teve vezes, meus irmãos, de eu estar tão aflita que eu orar não ser suficiente. Eu falar, me abraça e ora por mim. E aí eu me senti em paz. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos deixar aquela lupa que olha para os defeitos de lado, jogar ela fora.
e focar mais naquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para andar juntos, de mãos dadas. E é até o fim. É até o fim. Amém? Então eu quero começar orando com os irmãos a respeito do perdão. Tá? Nós vamos orar fazendo uma oração de perdão e de renúncia. Porque às vezes nós ficamos tão apegados à mágoa, tão apegados àquilo que o cônjuge falou. Eu sou muito eu era, né? Muito de guardar mágoa. E coisas que eu me lembro, meu marido não se lembra. Por quê? Porque quem guardava mágoa era eu. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor, né, que receba nessa noite, né, a nossa decisão, porque perdão é uma decisão. Ele não é um sentimento. Se a gente for esperar sentir de perdoar, a gente nunca vai cumprir esse mandamento. Amém? Então nós vamos orar pedindo perdão ao Senhor e vamos abraçar o cônjuge. E agora, enquanto eu oro, eu quero que vocês se lembrem do porquê que vocês escolheu o seu cônjuge. Por que você escolheu o seu marido? Por que você escolheu a sua esposa? Se lembre. Talvez a gente passe tanto tempo olhando para os defeitos, né? Então hoje nós vamos olhar para as qualidades. Qual é a melhor qualidade do seu cônjuge? Né? O que você mais admira nele? Você vai dizer isso. Mas primeiro nós vamos fazer a oração perdoando o nosso cônjuge e pedindo perdão também. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, Pai, que nós passamos aqui, reunidos em Tua presença, Pai. Pedimos, ó Deus, agora, como igreja, perdão, Senhor. Perdão a Ti por carregar tanto tempo, Pai, entulhos no nosso coração, na nossa alma. Aquilo que tem, Pai, nos prejudicado tanto tempo, ó Deus, mas que nós temos nos apegado, não temos deixado que o Senhor cure as feridas. Hoje nós decidimos entregar cada uma das memórias feridas, Pai. A cada trauma, a cada situação que nós vivemos, meu Deus, desde a infância. Nós pedimos perdão ao Senhor por ter guardado isso tanto tempo. Hoje nós entregamos a Ti e convidamos o Teu Espírito Santo para nos trazer cura, Pai. Cura nas áreas que estão feridas. O Senhor conhece a cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes, sabe as dores, as lutas, as guerras que cada um enfrenta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro às necessidades dos Teus filhos, curando e restaurando, Pai, a vida de cada um em nome de Jesus. Que haja harmonia, que haja união, que haja, Senhor Jesus, companheirismo, comunicação, Senhor, respeito, intimidade no lar de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, perdão ao nosso cônjuge. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. Pedimos também, Senhor Jesus, que o nosso cônjuge nos perdoe aquilo que está nos ofendido. Nós decidimos, ó Deus, renunciar diante do Senhor toda a mágoa, todo o desejo de vingança. Todas as vezes que nós oramos, ó Pai, com o nosso coração entristecido, com o nosso coração magoado, nós pedimos ao Senhor, Pai, perdão por isso. Porque nós sabemos, Deus, que nós oramos com o coração magoado, entristecidos. Não é o Senhor que está recebendo a nossa oração. Nos perdoa, Pai. Nós colocamos tudo, entregamos tudo, Pai. Toda a nossa história diante do Teu altar nesta noite, pedimos um novo tempo. Um tempo de restauração e restituição de tudo aquilo que foi nos roubado, Pai. Não queremos mais viver como adversários, mas como o plano original do Senhor. Como um casal unido, Pai, na Sua presença. Um casal que glorifica o Teu nome dentro e fora desta casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.